E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Sem Drama. Eu sou o professor Diego Souza. Bem, na aula de hoje a gente vai dar continuidade, tá bom? À parte de gráfico da função do primeiro grau. E aí essa é a parte 2 da aula. Se você não assistiu a parte 1, tá? Você clica no card que está aparecendo aí em cima e aí você vai conseguir entender tudo e acompanhar bem essa aula. Ó, na aula anterior, tá? Só para revisar bem rapidinho. A gente tinha aí uma situação, problema de uma torneira que estava quebrado e aí estava caindo gotas, tá? Um recipiente embaixo, que esse recipiente já tinha 5 litros de água, e aí a cada hora que passa, caía o equivalente a 2 litros de água, só nessas gotinhas, tá bom? Nós tínhamos chamado de Y a quantidade de água que eu tenho no meu recipiente e X a quantidade de horas que passou. Se passou X horas e a cada hora aumenta 2 litros de água, então a minha função que descreve essa situação é 2x mais 5. Depois disso, depois de tirar a função da situação problema, a gente também construiu o gráfico. Se você não entendeu nada do que eu expliquei agora, de novo, volta na outra videoaula, tá? E aí você vai conseguir entender tudo. Bem, e vamos continuar agora. Qual que é o objetivo da aula de hoje? Ó? Você precisa fazer o seguinte. A gente já sabe ter uma situação problema, tirar a função e depois construir o gráfico da função. Olha o que a gente vai fazer agora é o contrário. Ele vai dar a função e eu vou precisar que você tire... desculpa. Ele vai dar o gráfico e eu vou precisar que você tire a função desse gráfico. E é o que a gente vai fazer aqui, ó. Tendo esse gráfico aqui, eu quero que a gente consiga retirar a função desse gráfico. Obviamente, pessoal, eu sei que a função desse gráfico é essa aqui, ó. Claro, eu sei que vocês sabem disso, mas eu vou pedir licença a vocês por um minutinho que esqueçam que a função desse gráfico é essa aí, e eu quero que a gente tente tirar sozinhos, como se não tivesse, como se não soubesse, tá bom? Pode ser? Então vamos aqui comigo, ó. Esquece que essa função aí existe, vamos observar só o gráfico. Professor, estou com minha prova, e aí ele me dá um gráfico e diz, ó, determine a função que descreve esse gráfico. É exatamente esse aqui. O que é que eu devo fazer na minha prova? Galera, a primeira coisa que você vai analisar é o seguinte, ó. Você precisa saber qual que é o formato do seu gráfico. Sempre você vai ter que observar isso. Observem que o formato desse gráfico aqui é de uma reta. Se é de uma reta, você já vai identificar de qual grau é essa função. Como é uma reta, você vai dizer que é do primeiro grau. Os demais formatos de gráfico a gente vai estudar posteriormente. Eu vou me preocupar primeiro com esse, tá? Então, por se tratar de uma reta, é de uma função do primeiro grau. Depois disso, você vai ter que analisar o que é que ele lhe dá de informação no seu gráfico, que é o que a gente vai chamar de primeiro caso. O nosso primeiro caso é, identificou que é uma reta e ele está lhe dando 2 pontos dessa reta. Professor, mas é que ele está me dando até mais do que isso. Tudo bem, ele pode até dar mais, mas vamos considerar sempre o mínimo que ele pode lhe dar, tá? Então, o mínimo que ele vai poder lhe dar nesse caso é 2 pontos. Então, por exemplo, ó, eu quero determinar a função desse gráfico, ele me deu 2 pontos e eu identifiquei que tem um formato de uma reta. Depois de tudo isso, o que é que eu faço, professor? Você vai fazer o seguinte, ó, como é uma reta e é uma função do primeiro grau, as retas, você vai escrever de forma geral. Como que é uma função do primeiro grau na sua forma geral? Expliquei isso já a vocês, ó. É y igual a x mais b. Então, obrigatoriamente, a função que descreve esse gráfico tem que estar nesse formato, a x mais b, porque é uma reta. Porque eu identifiquei isso. Tá. O que é que eu preciso encontrar nesse meu y igual a x mais b? Quais são os valores que eu preciso ter para determinar minha função? Ó, aposto que boa parte de vocês disse que é o valor de x e o de y. Galera, tá errado. Não é o valor de x e y, não é. Eu pedi para você esquecer a função, mas vamos agora aqui, ó, pescar um pouquinho. Na função aqui, ó, o x e o y, observe que eles permanecem. Quem eu descobri aqui foi o 2 e o 5, ó. Que olhando para essa minha função é o valor do a e o valor do b. Perfeito. Então, para me saber qual que é a função que descreve esse gráfico, basta eu encontrar o valor de a e b. Olha como está ficando mais fácil. Antes era bem amplo.
agora eu já sei o que é que eu tenho que encontrar na minha questão. Eu tenho que encontrar o valor de A e o de B. Ah, as maneiras que nós temos para encontrar o valor de A e encontrar o valor de B são distintas. Por isso, eu vou começar pelo valor de A. Sempre você vai começar pelo valor de A, na verdade, tá bom? Então, olha como é que nós vamos fazer. Para encontrar o valor de A, que é o nosso coeficiente angular, ele vai ser dado. Na verdade, nem sempre vai começar pelo A, mas uma boa maneira de começar é pelo A. Por quê? Porque o A ele tem uma fórmula específica para ser calculado. Qual que é a fórmula para determinar o valor do A? Turma, a gente vai dizer que o valor do A ele vai ser dado por uma divisão. É a divisão de quem? Delta y sobre delta x. Eita, professor, você nem para onde vai. Galera, esse delta, na verdade, o que ele está nos dizendo é que para determinar o valor do A, você tem que fazer uma subtração entre os valores de y e entre os valores de x, tá bom? Uma diferença, ó. Então, que diferença é essa? É você pegar o valor do y, 2, e subtrair pelo y1, e dividir pelo valor do x2 pelo x1. O que é o y2 e o y1, o x2 e o x1? Bem, esse não é o caso em que ele está lhe dando 2 pontos? Então, é exatamente isso. É a diferença de y desses pontos pela diferença do x. Vamos aqui no meu gráfico para vocês entenderem melhor. Eu estou dizendo o seguinte, ó. Eu estou dizendo que eu estou pegando aqui, ó, esse ponto, o primeiro, e esse aqui é o nosso segundo, tá? Desses pontos, eu vou subtrair as coordenadas de y deles. Então, eu vou subtrair desse pontinho aqui o nosso 9 e desse pontinho o nosso 7. Essas são as coordenadas de y desses dois pontos que ele me deu. Por isso que eu preciso de 2 pontos nesse caso. Então, vai ficar 9 menos 7 dividido pela diferença do x. Turma, tem que ser na mesma ordem que você tomou no primeiro ponto, no primeiro caso, no numerador. Ó, vai ser esse primeiro, que é o nosso 2, menos esse, que é o nosso 1. Então, vai ficar 2 menos 1. Ou seja, o nosso valor de A vai ser 9 menos 7 é 2, 2 menos 1 é 1, 2 dividido por 1 dá 2. Ou seja, o coeficiente angular, o valor do A que descreve essa função, ele é 2. Fato, ele é mesmo, ó, porque ó, observem aqui, ó, esse valor que a gente encontrou é igual a esse aqui na nossa função, tá? Que a priori a gente tinha esquecido ela. Então, o valor de A ó, deu certo, deu ok. Tá? Professor, na hora da minha prova, infelizmente esqueci essa fórmula. Eu vou perder a questão? Jamais, pessoal, jamais eu vou aceitar um negócio desse, que você perca uma questão por causa de fórmula. Por isso, eu quero que você entenda de onde surgiu esse 2, tá? Por que eu faço essa diferença? Vem aqui comigo, ó. Nessa nossa situação, problema, na verdade, turma, esse x, ele equivale ao tempo, não é verdade? Porque a cada hora que passa, o x que passa, que é o nosso tempo, tá? Nós temos 2 litros a mais no nosso recipiente. Então, esse x, ele significa tempo dentro desse contexto. Esse y a gente chamou de quantidade de água no reservatório, ou seja, é a quantidade de litros que eu tenho no meu reservatório. Bom, esse nosso valor de A, ele também geralmente é chamado, além de coeficiente angular, de valor unitário. É o tanto que aumenta ou diminui a cada unidade que passa. Então, por exemplo, ó, o que é que acontece aqui? Ó? Eu estou dizendo que a cada 1 hora que passa, quando x é 1, aumenta 2 litros. Quando eu olho aqui para o meu gráfico, de 1 a 2 horas não passou 1 hora? Então, nessa 1 hora que passou, aumentou quanto? De 7 para 9 aumentou 2. Quer dizer que a cada uma unidade que eu for passar no meu gráfico, eu vou estar aumentando 2 litros de água. Por isso que esse 2 é o nosso valor unitário, é o nosso coeficiente angular. Por isso que ele é 2. É claro que às vezes não passa só, não é tão fácil, né? Não passa só 1 hora e aí eu vou ver aqui o valor unitário direto do A. Às vezes não, às vezes passa mais. Tipo, ó, de 0 a 2 horas. Passou quantas horas? Passaram quantas horas? Se passaram 2 horas. Nessas 2 horas aumentou quanto? O zero está no 5. Ó. De 5 a 9 aumentaram 4 litros de água. Se a cada 2 horas aumentam 4 e eu só quero 1 hora, em 1 hora aumentou 2. Valor unitário, valor que aumenta por hora, é o nosso A. Por isso que o A é 2. Assim, professor, não consegui entender essa explicação sem usar a fórmula. Não tem problema, porque nos exercícios que posteriormente eu vou passar para vocês, e vou resolver aqui no canal,
Eu vou resolver muitas questões com essa ideia que eu estou dando, sem utilizar a fórmula, tá? Então, a priori, se não entender o que eu expliquei, entende pelo menos como é que é feito com a fórmula, porque aí posteriormente eu ensino do outro modo, tá bom? Então, conseguimos aí o nosso valor de A. Agora eu preciso encontrar o valor de quem? Perfeito. Eu preciso encontrar o valor de B. Eu vou apagar aqui, tá bom? Para não nos atrapalhar. Ó, eu preciso agora encontrar, professor, o valor do B. Como é que eu faço para encontrar esse valor? A primeira coisa que você vai fazer é escrever a sua função na forma genérica, onde essa fórmula é y igual a x mais b, só que onde tem a, você vai substituir pelo valor que encontrou, que foi o 2, ó. Então vai ser y igual a x mais b. Como a é 2, eu estou colocando 2x mais b. Show! Agora vamos entender, para na hora lá você não precisar decorar, você compreender o que está fazendo. Eu quero encontrar o valor de quem, pessoal, agora? Eu quero encontrar o valor do nosso B. Correto. Se essa expressão é uma equação, porque tem um sinal de igualdade e tem uma letra que eu quero encontrar. Essa expressão ela é uma equação. Como é que eu resolvo equações? Eu jogo tudo que é letra para um lado e tudo que é número para o outro. O problema é que aqui eu tenho mais de uma letra. No entanto, se eu tivesse o valor do y e tivesse um valor do x, acabava o meu problema, porque eu ia isolar o b, eu ia deixar o b sozinho, e aí eu ia encontrar o valor dele. Por sorte, nós temos o valor de x e y. Sabe por quê? Porque esse é o caso que ele me dá 2 pontos. Então, se eu pegar qualquer um desses pontos, tá? Qualquer um deles, eu vou ter uma coordenada x e vou ter uma coordenada y. E aí eu pego esses valores e substituo nessa minha função. Professor, não entendi. Vamos fazer aqui de forma prática. Ó. Como é que eu vou fazer? Para determinar esse valor de b, eu vou escolher entre os 2 pontos que ele me deu para substituir nessa função. Então, por exemplo, aqui eu posso escolher, eu geralmente escolho esse ponto aqui de baixo, tá? Eu vou escolher esse ponto aqui de baixo, ó. É o ponto que tem coordenadas de x igual a 1 e coordenadas de y igual a 7. Ou seja, na minha função, onde tem o valor de y, eu vou substituir pelo 7, e onde tem o valor de x, eu vou substituir por 1. Então, vai ficar 7, que é o nosso y, igual a 2 vezes o x. Então, vai ficar 2 vezes, exatamente, vezes o nosso 1, mais o valor de b. E aí, agora foi, turma. Agora eu consigo encontrar o valor de b. Porque 2 vezes 1 dá 2. Esse 2 que está somando, ele passa para o outro lado subtraindo. Isso vai ser igual a b. Ou seja, 7 menos 2 dá 5. O nosso b é igual a 5. Observem que, obviamente, o valor de b, ele bateu com o valor do b aqui, ó. Então, a nossa função, ela é como, professor? Ela tem qual formato? Ela tem o y igual ao A, que encontramos que é 2. Então, 2 vezes o x, mais o valor de b, que é o 5. Show! Conseguimos encontrar a nossa função e bateu exatamente com a função que estava aqui no início, que eu pedi para vocês esquecerem. Só para encerrar. Às vezes o aluno diz assim, ó, professor, esse valor de B só tem uma maneira de encontrar ele porque o Gaussian apresentou uma fórmula e outro meio. O B só tem esse jeito? Não, turma, não só tem esse jeito, existe um outro. Que outro jeito é esse? Ó? Observe que esse valor de B deu 5, coincidiu com o valor que o meu gráfico corta o eixo Y. E é exatamente isso, galera. Nós vamos dizer o seguinte, se na hora da questão o cara me der um gráfico e assim, o cara tiver bondoso, e tiver passado o meu gráfico, a minha função, a minha reta no eixo Y, aí ele me deu o valor de B de graça, porque o B vai ser exatamente onde o meu gráfico ele corta o eixo Y. E por que isso? Porque é exatamente o ponto que o X é 0, e aí só sobra o valor de B, tá bom? Então nós temos o seguinte, ó, esse valor de B, ele também pode ser calculado só observando onde o seu gráfico corta o eixo Y. Se observou, não precisa fazer nada disso. Não precisa para encontrar o valor de B. Se o gráfico cortar o eixo Y. Já vi questões do Enem que não cortava. E aí a única maneira de resolver é esse método que eu apresentei anteriormente, tá bom? Turma, eu espero que tenha ficado claro para você como é que eu faço, tendo o gráfico, tirar a função desse gráfico. Tendo 2 pontos no meu gráfico.
Na próxima aula, a gente vai fazer a mesma coisa. Ele vai dar o gráfico, eu vou ter que tirar a função. Só que no gráfico que ele me deu, infelizmente eu não tenho os 2 pontos. Eu vou ter só um ponto e o ângulo de inclinação da reta. Mas aí não tem problema, a gente também vai conseguir entender do mesmo jeito, tá bom? Galera, eu vou encerrar essa aula aqui. Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês, tá? Por favor, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Clica no sininho de notificações para você sempre receber um novo vídeo quando eu postar, tá bom? E claro, né, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, tá? Tanto no Facebook quanto no Instagram. No Instagram, eu estou postando diversos mapas mentais. Eu comecei a postar. Por exemplo, esse mapa mental também vai estar lá no meu Instagram. Então vai ser bacana para você imprimir, guardar e revisar antes da prova, tá? No mais, pessoal, só agradecer a atenção de vocês. Até a próxima aula.